Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô tentando gravar uns vídeos, comentando um pouco da matéria de astronomia. Esse é o meu caderno que eu usei na faculdade quando eu fiz a disciplina de astronomia na USP. E eu tava dando uma olhada nas provas da OBA, e o que a gente vê nessa parte mais introdutória de astronomia, é o que a OBA pede, né, no ensino médio. Então eu vou mostrar um pouquinho do meu caderno. Ele tá bem bonitinho porque eu gostei muito de astronomia. Eu sempre achei muito legal, então quando eu gosto muito da matéria, eu faço um caderno todo bonitinho para eu guardar, né? Quem me deu essa matéria na USP foi o professor Dr. Walter Luiz Libero. Ele também coordena bastante as ações lá do Observatório Astronômico da USP de São Carlos. E eu passei nessa matéria com a nota máxima, que foi 10. Então acho que eu sei um pouco de astronomia. Mas era porque eu gostava muito de estudar, né? Então foi bem tranquilo para mim as provas. Tá bom? Então eu vou mostrar um pouco desse caderninho meu aqui. Bom, no começo da matéria de astronomia, o que a gente vai começar a pensar, né? É uma visão histórica da astronomia, que seria como que o mundo era compreendido na antiguidade. Então, ó, eu vou ler esse trechinho aqui que eu escrevi, né? Ó, antigamente, antes dos telescópios, o homem conhecia pouco sobre o universo. Conheciam-se cerca de 600 estrelas, a Lua, o Sol e os planetas, que eram quais planetas só, né? Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno, sendo sendo esses os únicos visíveis a olho nu. Porém, pouco se sabia sobre os planetas, apenas os distinguiam, pois eles se movimentavam em relação a elas. Acho que aqui eu quis dizer as estrelas, né? A Terra não era entendida como um planeta. Então, desde a antiguidade, todos os povos, né, humanos, eles olhavam para o céu e eles viam as constelações, as estrelas, eles usavam muitos conhecimentos de astronomia para prever cheias, quando eles iam conseguir produzir o alimento, quando iam mudar as estações, enfim, muitos fenômenos. Por isso que a astrologia e a astronomia, elas, né, se interlaçam assim, porque na história se tinha esse conhecimento místico junto, né, com a astronomia, que é o que a gente fala lá da astrologia, aquela coisa de signos, enfim. Ah, então tinha um aspecto também religioso ligado à astronomia. Bom, aí aqui essa parte eu vou comentar um pouquinho sobre as cosmologias antigas. O que é cosmologia, né? Cosmo é o universo, a logia é o estudo de alguma coisa, né? Então é meio que assim, como que na antiguidade se entendia, né, se fazer esse estudo do universo. Então, ó, basicamente, né, que aqui eu coloquei alguns exemplos. Ah, Tem a escola jônica. Isso vocês não precisam ficar decorando, tá? Só tô falando para dar uma base, assim, da história da astronomia para vocês. Ela vem, né, antes de Cristo, lá na Grécia Antiga. Tem o Tales, eu lembro que acho que esse é o Tales de Mileto, que é um filósofo famoso também. E o Anaximandro, eles eram desse tipo, dessa linha de pensamento. Pro Tales, a Terra, ele imaginava que ela era um disco flutuando em água. E as estrelas estariam pregadas na esfera celeste. Então, assim, né, vamos pensar que eles não conheciam boa parte do planeta Terra ainda, né? Eles conheciam só aquela região da Europa, lá da Grécia. Então era meio natural pensar que a Terra inteira era como se fosse uma ilha e o resto do universo seria tudo feito de água. Então a gente é um disco flutuando num universo de água. E as estrelas estariam nessa esfera celeste. Essa esfera celeste, aqui tem uma imagem antiga que eu imprimi na internet, que mostra bem isso, né? Como se imaginava o universo, que a gente estava preso dentro de uma esfera, né? E as estrelas estariam presas dentro dessa esfera, como se tivesse uma bola de futebol, a gente estivesse lá dentro dela e nela, na bola de futebol, tivessem as estrelas. E o que está para fora da bola de futebol? Ninguém sabe, né? Aí tinham várias teorias e ideias, muito religiosas, inclusive, do que estaria além do firmamento, né? Dessa redoma de vidro que tem as estrelas. O Anaximandro, ele é importante porque, antes de Cristo mesmo, ele conseguiu fazer, né, usar esse experimento com o gnomon. O gnomon é o quê? É tipo assim, vamos pensar que isso é o chão. Aqui é o chão, né? Sei lá, tô andando na rua, esse é o chão da rua. E aí um gnomo é uma estaca que você coloca perpendicular ao chão. Então eu coloquei aqui esse lápis perpendicular ao chão, 90 graus. Isso é um gnomon. Por quê? Porque aí, conforme... Ó, a janela da minha casa tá ali, né? A sombra tá vindo pra cá, não tá?
O Gnomon, ele vai projetar uma sombra no plano, né? No chão aqui, por exemplo. E aí, com isso, dá para descobrir muitas coisas sobre astronomia. Então, para ele, a Terra era um cilindro e o céu era uma esfera com as estrelas presas, estando o Sol e a Lua mais próximos, ideia de distância dos astros, né? Então, assim, ele já começou a refinar, não era mais daquele jeito. Ainda tinha a ideia de que estava tudo preso numa redoma, mas agora ele já começou a perceber que existem distâncias diferentes. Então, a redoma não tá tudo na redoma, vai. Por quê? O Sol e a Lua, eles teriam que estar mais próximos, né? Aí tem essa próxima escola de pensamento que tem esses dois filósofos, o Xenofantes e o Parmênides. O Xenofantes fala que a Terra plana e sem limites, com ar acima e sem limites, tá? Então ele falava que a Terra era plana e ela não tinha limite, o plano ia infinitamente para os lados. A gente poderia sair andando e nunca chegar no fim desse plano, né? Não ia ter uma borda assim. E para cima, né, na atmosfera, se você tacar uma coisa para cima, essa coisa vai indo para a atmosfera. Também é infinita a atmosfera. Você consegue tacar uma coisa para cima para sempre e nunca vai chegar num fim, né? A ideia já mais de que o universo é infinito, né? Não tanto finito que nem esses daqui, que era uma bola. Esse aqui, ele fala que a Terra é esférica, não é plana, já que algumas estrelas eram vistas na Grécia e não no Egito. Então, já começa a perceber que a Grécia e o Egito estão em locais diferentes do globo, né? Aí quem tá na Grécia, se o globo... deixa eu ver se eu tenho uma coisa redondinha. Bom, isso não é perfeitamente... não é uma esfera, mas já acho que já dá para mais ou menos entender. Se alguém que mora aqui olhar para o céu, vai ver as estrelas que estão no universo para esse lado, né? Mas se alguém que mora no outro hemisfério, por exemplo, olha para o céu noturno e vê as estrelas, está vendo outra região do espaço. Então tinham coisas que eles já sabiam, que algumas estrelas, constelações que não eram visíveis da Grécia quando você está no Egito, ou vice-versa, né? Que você não ia conseguir ver no Egito se você estivesse na Grécia. Então ele já começou a pensar, putz, tem que ser uma esfera, né? Não dá para ser um plano, porque se todo mundo tivesse no mesmo plano, olhasse para cima, ia ver sempre a mesma coisa. Esse, inclusive, é um dos primeiros filmes da história da humanidade, muito, muito antigo, tem no YouTube, eu vou ver se eu acho o link e mando pra vocês. Ele é um filminho bobinho, assim, que chama A Viagem do Homem à Lua, né? E ele é curtinho, acho que tem uns 15 minutos. E ele mostra mais ou menos, né? Isso é no começo do século XIX, né? Começo do século XX, desculpa, 1900 e alguma coisa. Ou no final, ou 1890 ou 1905, 10, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente a data desse filme. Mas ele mostra como se imaginava que o homem iria até a Lua. E é muito divertido. Eu vou mandar para vocês verem. Bom, aí tem essa outra a escola pitagórica, né, que é baseada nos ideais de Pitágoras, que era muito influente por causa, né, do jeito que ele descrevia a matemática, ele foi bem importante. Aí eles entendiam que a Terra tinha que ser esférica e no centro do universo e formada por terra, ar, água e fogo. Essa parte aqui até meio que da formação é uma ideia aristotélica. E aqui o Filofal era um outro filósofo que a Terra não era o centro do universo, seria o fogo, né? A ideia do que eles tinham que os elementos formavam todas as coisas, o fogo estaria no centro do universo, né? E que ele até imaginaria que tinha que ter uma antiterra, tipo no Stranger Things, que tem um mundo invertido, sabe? Enfim, porque não fazia muito sentido só ter uma terra e não a oposta coisa da terra. Mas tudo baseado em filosofia, nada científico assim, tá? Mas você percebe que mesmo 500 anos de Cristo já tinha a ideia de que a Terra era esférica, que é a verdade, ela não é plana, que nem tem muita gente hoje em dia que ainda acredita nisso, e que a Terra já não estava no centro de tudo e do universo, né? Beleza? A gente vai ver isso bastante mais pra frente. Aí a gente tinha esse sistema, que é o sistema geocêntrico. O que é geocêntrico? Geo é a Terra, cêntrico é que tá no meio, né? Tá no centro. Sistema que pensava que a Terra estava no centro do universo. Isso é uma coisa meio comum de se pensar, porque quando a gente olha para o céu daqui da Terra, a gente vê tudo a partir da nossa visão, como se a gente estivesse no meio do universo olhando ele, olhando o resto dele, né? Muitos anos depois disso aqui, né? A gente vai mudar para a visão, né, heliocêntrica, né? Hélio para mostrar, né, de que era o Sol no centro.
tá? E aí, né, que a gente vai estudar o sistema solar, entender quais são os planetas, as órbitas, tudo aquilo lá. Mas isso começou bem fortemente aqui, né, com Eudoxo, de mais ou menos no ano 380 a.C. Então faz mais de 2000 e não sei quantos anos. Então ele fala que os planetas eles estão fixos em esferas, tudo estava fixo em grandes esferas para fora da Terra, né? Basicamente é isso. Vamos mais rapidinho então. Aí o Aristóteles também ele falava bastante sobre o universo e explicar, né, como que ele era. E ele, para Aristóteles, ele ainda fala, isso acho que é o mais importante, que ele fala que o universo tinha que ser esférico, isso tudo era esférico, porque a esfera é o sólido perfeito, né? Qualquer ponto está à mesma distância do centro, enfim, ela é o sólido mais simples que existe. Então, como eles gostavam muito da matemática, né, um período de desenvolvimento da matemática, eles entendiam o mundo a partir dessas regras matemáticas, né? Então, como a criação era perfeita, tinha tudo que ser esfera. Mas para ele o universo era finito, tá? A ideia do universo ser infinito veio um pouco depois. Aqui tem, né, algumas imagens que eu peguei de várias representações ao longo da história do universo e da planeta Terra e do sistema solar. Cada uma significa uma coisa, né? É bem legal. Depois que a gente estuda bastante astronomia, você olha e vê um monte de coisa assim bacana. Enfim, aí aqui vou começar a explicar quais eram os problemas da gente ficar pensando que a Terra era o centro de tudo e que o universo seguia todas aquelas regras lá que a gente só colocou para eles seguirem, né? Só porque era bonito e a gente imaginava que era assim, né? Que aí vai chegar no sistema heliocêntrico, que aí eu deixo para outro vídeo. Mas vamos terminar o geocêntrico, tá? Porque esse aqui já vai chegar bem mais perto da gente, ó. Tá vendo? 1400, enfim. Então, ó, mas voltando para o geocêntrico. Tinha um problema que era assim, quando a gente está de noite, hoje em dia a gente sabe que o planeta Terra ele gira, ele tem um movimento de rotação, né? Então ele roda em torno do seu próprio eixo, assim, né? Tipo, então por isso que de noite a gente vê as estrelas andando, né? Então se você pegar bem no comecinho da noite, você vê uma estrela, ela tá aqui, onde eu tô fazendo assim com a mão. Aí como a Terra girou, agora a gente vê ela, né, em relação a gente, em outra posição. Mas lá na época, como eles achavam que a Terra estava paradinha no meio do universo e tudo girava em volta da Terra, eles viam um movimento assim, ó, a estrela vinha para cima, para cá, nananã, e como se a estrela se pôsse no outro lado do horizonte, né? Que nem o Sol, a gente vê, que é uma estrela também. Mas todas as estrelas, elas têm esse movimento em volta da Terra, segundo essa maneira de explicação geocêntrica. Mas os planetas, que tinham algumas coisinhas que brilhavam, que a gente enxerga a olho nu da Terra, inclusive a gente pode ver de noite. Não todos os planetas do Sistema Solar, mas aqueles que eles conheciam já são os fáceis de identificar. E os planetas, eles não faziam esse movimento perfeito, assim, igual todo o resto das estrelas, né? Bem esférico. Bem circular, assim, né? Em volta da Terra. Eles faziam um movimento meio esquisito, que eles davam umas laçadas. Então eles faziam um movimento, ó, vou desenhar mais ou menos assim, ó. Ele tá assim no céu, né? Você tá olhando pro céu. Aí ele fazia um negócio assim, sabe? De vez em quando. E aí isso era estranho. Eu falava, putz, por que que tem algumas estrelas, ou, né, que aí eles diferenciaram que seriam planetas, que são aqueles brilhinhos que não fazem o movimento que nem todos os outros, que eles fazem a laçada. Isso era uma coisa que ninguém conseguia explicar muito bem, porque era um defeito do modelo geocêntrico, né? Não tem como explicar as outras órbitas dos planetas, porque eles não estão girando em torno da Terra, os planetas do Sistema Solar. Eles, a gente sabe hoje em dia que estão girando em torno do Sol. Por isso que eles não faziam um círculo perfeito em volta da Terra, fazia esse movimento esquisitão, que a gente chama de laçada. Isso às vezes pode aparecer na prova, né? Da OBA, perguntando o que era o movimento da laçada, enfim. Mas é isso, é o movimento que os planetas do sistema solar, né, os que não são a Terra, fazem em relação a gente observando daqui da Terra. E aí, para tentar solucionar esse problema de os planetas fazerem a laçada, tem esse sistema de epiciclos. Um ciclo é o que as estrelas faziam, né, segundo o geocentrismo, em torno da Terra. Então a estrela girava em torno da Terra bonitinho. Os planetas faziam um negócio esquisito, né? Aí eles falaram, não, mas eles giram dentro de pequenos círculos que giram dentro de outros círculos que giram em torno da Terra. Então eles foram tentar
fazer uma matemática assim para tentar ajustar o jeito que os planetas giravam, para explicar que tudo tem que girar em torno de um círculo, que gira dentro de outro círculo, sabe? Mas isso era um migué, muito difícil de calcular. Se você olhar as contas dos que os astrônomos faziam, era uma loucura, porque esse sistema geocêntrico não é o correto, não é bom. Ah, tá? Então, basicamente, isso que são os epiciclos. Eles começaram a descrever os movimentos dos planetas e de qualquer coisa que eles não entendiam muito bem como que funcionava no universo, decompondo em muitos círculos rodando, um dentro do outro, um fora do outro, enfim. E aqui o problema da posição de Mercúrio e Vênus. Ó, vou ler porque é curtinho. Então, ó, estavam sempre próximos do Sol, porque eles são planetas mais próximos do Sol do que o planeta Terra, né? Então, no sistema solar, acho que vocês já sabem a ordem dos planetas do sistema solar, né? Tem o Sol no meio. Aí tem Mercúrio, depois Vênus, depois a Terra, depois Marte, mais longe. Então, todos de Marte para depois são mais fáceis da gente enxergar, porque eles não estão tão próximos do Sol, que é isso que vai falar aqui, né? Então, né, como eles estavam sempre próximos ao Sol, acompanhando o Sol, e não pareciam girar ao redor da Terra. É porque isso é um resumo do resumo que eu fiz, tá? Então, às vezes não faz muito sentido do jeito que eu escrevi. Pra mim faz, mas eu vou tentar traduzir. Então, assim, que eles nem conseguiam ver normalmente Vênus e Mercúrio, porque esses planetas, eles, como ficam sempre muito perto do Sol, de noite a gente não vê eles, teria que tentar ver de dia. Às vezes a gente consegue ver bem, assim, por alguns minutinhos quando o Sol se põe ou o Sol vai nascer. E aí eles não têm um movimento nem um pouco parecido com o que eles estão rodando em volta da Terra, porque eles estão pertinho do Sol, eles estão rodando em volta do Sol. Então eles eram os principais planetas que demoraram muito para ser descobertos e que também não seguiam nem um pouco o geocentrismo, né? E aí o Heráclides, ele concebeu esses dois planetas girando em torno do Sol. Então tinha essa exceção também, né? Que quando eles conseguiram começar a perceber que tinham esses planetas e não dava para descrever por que eles se comportavam desse jeito, eles falaram, bom, tá girando em torno do Sol. Alguns, em exceção, né? O que a gente vai ver que não é isso, não é uma exceção, porque na verdade no nosso sistema a gente sabe que os planetas, inclusive o nosso, né, que nós vivemos em um planeta, giram em torno do Sol. Né? Lembra que eles nem enxergavam a Terra como um planeta, o resto era planeta, nós éramos diferentes, sei lá o quê. Tá? Então era isso assim a introdução. A partir daqui já é coisa que aparece bastante também na OBA, né? De falar do sistema heliocêntrico. Vamos ver os pontos cardeais, né? O leste, o oeste, como eles foram definidos, tudo. E assim a gente vai continuando e eu consigo falar um pouquinho da matéria que cai na OBA para vocês, tá bom? Tem bastante vídeo na internet. Aqui tem até uns exercícios, tal. Posso até tentar fazer um com vocês, não precisa ser todos. Porque tem alguns um pouco mais complexos, tal, mas não é nada assim que vocês não vão conseguir entender, tá? Eu espero que essa introdução à astronomia tenha dado para entender bem. Eu vou mandar para vocês e se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, podem me perguntar. Então, até mais. Tchau!